com aula de Química? Bom, aula de hoje, matéria nova, dando continuidade ao estudo dos hidrocarbonetos. A aula passada a gente estudou os hidrocarbonetos de cadeia normal. Agora, para continuar o estudo dos hidrocarbonetos, eu vou ter que explicar para vocês o que são radicais. Mas antes de apresentar para vocês os radicais orgânicos ou grupos substituintes orgânicos, eu vou explicar para vocês a formação dos radicais. Acompanhe aqui junto comigo nessa aulinha aqui, tá? Bom, vamos relembrar que lá no primeiro ano, você tem o hidrogênio aqui, que tem um elétron. O cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, né? O hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons, né, igual o gás nobre hélio, e o cloro vai se estabilizar com 8 elétrons, regra do octeto. Então eles vão fazer uma ligação covalente aqui, ó, tá? Eles vão se ligar de forma covalente para compartilhar esse par eletrônico. Bom, mas se eu pegar essa moléculazinha de HCl e colocar ela na água, tá? Vai sofrer um processo de ionização, certo? Ou seja, eles vão se separarem. Lembrando, na fila de eletronegatividade, né? Ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, tá? Cloro, o hidrogênio está lá no final da fila. Então, você percebe que o cloro é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando eu jogo essa molequinha aqui de HCl na água, tá? A água vai separar, a água vai proporcionar a separação do H do Cl. Só que o Cl é bem mais eletronegativo. Então, na hora deles se separarem aqui, ó, o par eletrônico vai ficar com o cloro. Então, quando eles se separam aqui, o cloro puxa o elétron para ele, porque ele é mais eletronegativo. Então, quando eles se separam, eu tenho a formação do H+, porque ele perdeu um elétron, e a formação do Cl-, porque ele ganhou elétron, certo? Então, eu tenho a formação do radical H+, e do radical Cl-. Esse tipo de formação de radical é chamada de cisão heterolítica. Então, essa quebra aqui, ó, nesse caso aqui, é chamado de cisão heterolítica. Ou seja, hétero de diferente, eu tenho a formação de íons. Então, na cisão heterolítica, eu tenho a formação de íons, tá? Certo? Porque o par eletrônico ficou com um dos elementos, tá? Então, cisão heterolítica. Bom, agora vamos entender um outro caso aqui. Supõe que aqui eu tenho o carbono, tá? Ligado aqui 3 hidrogênios, aí aqui tem um elétron, carbono, aqui 3, né? Aí o que acontece? Eles estão compartilhando um par eletrônico aqui, ó, tá? Do mesmo jeito, tá? Então, esse carbono está ligado a 3 hidrogênio e ao carbono. Aqui está ligado a 3 hidrogênio e ao carbono. Então, eles estão compartilhando um par de elétrons. Só que nesse caso aqui, eles têm a mesma eletronegatividade, ó, carbono, carbono. Eles têm a mesma eletronegatividade. Nesse caso aqui, quando ocorrer a cisão aqui, ó, a quebra, cisão é a quebra dessa ligação covalente, como que vai acontecer? Eu vou ter que fornecer energia. Então, quando há energia suficiente para quebrar essa ligação covalente, e olha que vai gastar muita energia, porque eles têm a mesma eletronegatividade, né? Então, quando ocorrer essa quebra aqui, o que vai acontecer? Esse elétronzinho aqui continua com o carbono, com o seu carbono, e esse elétronzinho continua com o seu carbono, tá? Nesse caso aqui, essa cisão aqui, essa quebra, é chamada de cisão homolítica. Na cisão homolítica, não há formação de íons, tá? Não há formação de íons.
porque cada um vai ficar com o seu elétron. Vai haver a formação de radicais livres. Não há íons, tá? Vai haver o quê? Vai haver a formação de radicais livres. Radicais orgânicos, né? Livres. Radicais orgânicos livres. Esses radicais orgânicos são chamados de grupos substituintes. Grupos substituintes. Então, aqui, ó, eu vou ter esse grupo substituinte aqui, ó, tá? E eu vou ter esse grupo substituinte aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Tanto faz H3C, CH3 é a mesma coisa. Então, eu vou ter dois grupos substituintes aqui. Esses grupos substituintes ou radicais são espécies muito reativas. Por que são espécies reativas? Porque ele precisa se ligar com alguém, ele é instável. Então, os radicais ou grupos substituintes são espécies que estão necessitando de fazer uma ligação, tá? São espécies deficientes de ligação, por isso eles são muito reativos. Eles estão procurando alguém para se ligarem, tá? Ok? Então agora vamos conhecer os principais radicais orgânicos e grupos substituintes. Os principais, os mais importantes para o nosso Enem e para os vestibulares também. Vamos aqui comigo conhecer esses radicais orgânicos? Bom, os radicais ou grupos substituintes, tá? São espécies muito reativas, tá? E vamos ver agora os principais, os mais importantes. Então, o CH3 é uma espécie, tá? Que eu coloco aqui, ó, que tem uma valência, a gente fala que tem uma valência aqui, ó, valência. É uma espécie, é um grupo substituinte. Como é que eu dou nome a ele? Como ele só tem um carbono, ele é chamado de metil. Aí eu tenho aqui, ó, o CH3, CH2, ó. Novamente, esse carbono aqui está fazendo 1 mais 2 hidrogênio, 3. Falta uma ligação aqui, ó. É um radical também, chamado de etil. Quando eu tenho 3 carbonos, ó, quando eu tenho 3 carbonos, a valência pode estar na extremidade ou a valência pode estar no carbono do meio, tá? Então, aqui eu tenho dois casos, ó. A valência pode estar no carbono da extremidade ou a valência pode estar no carbono do meio. Então, eu tenho duas espécies com 3 carbonos. Eu tenho a espécie onde a valência foi no carbono da extremidade. Eu tenho o grupo substituinte ou a espécie onde a valência está no carbono do meio. Tá? Como é que eu vou nomear? Esse aqui é chamado de propil ou normal propil. Tá? Propil ou normal propil. Esse aqui, como a valência está no meio, eu tenho duas extremidades iguais. Como eu tenho duas extremidades iguais, ele é chamado de isopropil. Lembrando, o que significa o prefixo iso? Significa igual. Então, quer dizer que eu tenho duas extremidades iguais. Eu tenho um radical de 3 carbonos com duas extremidades iguais. Se as duas extremidades são iguais, a valência está no meio. Bom, continuando aqui, vamos ver o caso com 4 carbonos, tá? 4 carbonos, eu vou ter aqui, ó, CH3, CH2, 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 a valência está na extremidade aqui, ó. Mas a valência poderia estar no carbono do meio, ó. CH3, CH2, CH, aqui nesse aqui, ó, CH3, ó. Tá? Ou seja, no segundo carbono, tá? Mas também a cadeia poderia ser ramificada. Eu poderia ter isso aqui, ó. CH3, CH, CH3, CH2 aqui, ó. Tá? Ou ainda eu poderia ter esse caso aqui, ó. Certo? Ó. CH3, ó. CH3, CH3 e a valência está aqui, ó. Então, eu tenho 4 possibilidades com carbono. Eu posso ter 4 carbonos retinho
a valência está na extremidade. Eu posso ter 4 carbono retinho e a valência está no segundo carbono. Eu posso ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. A valência está numa das extremidades e aqui eu tenho 2 extremidades iguais, ó. E nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, a valência está presa no carbono terciário aqui, ó. Então, vamos nomear aqui. Como aqui a estrutura é normal e a valência está na extremidade, ela vai se chamar de butil. Butil, but 4 carbono. Ou também chamado de normal butil, tá? Como aqui a valência está no segundo carbono, você conta 1, 2, está reto e está no segundo carbono, é chamado de sec-butil. Sec de secundário. Secundário é o segundo carbono, tá? Nesse caso aqui, se você lembrar da explicação anterior, o que acontece? Eu tenho 2 extremidades iguais. Como eu tenho 2 extremidades iguais, a valência só pode estar na outra. Então, esse aqui é chamado de isobutil. Lembrando que o prefixo iso significa igual. Eu tenho 2 extremidades iguais. E aqui, ó, a valência está presa no carbono terciário. Então, ele é chamado de terc ou T-butil. Terc ou T-butil. Bom, então vamos lá. 1 carbono metil, 2 carbonos etil. Radical com 3 carbonos pode ser propil se estiver na extremidade. Pode ser isopropil se estiver no meio. Com 4 carbonos eu tenho 4 possibilidades. A valência na extremidade, butil. A valência no segundo carbono, sec-butil. Se tiver ramificado, se o radical tiver ramificado e eu tiver 2 extremidades iguais, isobutil. Se o radical tiver ramificado e a valência estiver no carbono terciário, terc-butil. Agora tem mais 3 aqui que são importantíssimos, tá? Se a valência tiver direto no benzeno, se a valência tiver direto no anel benzênico, aqui ó, se a valência tiver direta aqui, ligada no anel benzênico, tá? Ou seja, né, esse anel benzênico aqui, ó, quebrou a ligação aqui, esse radical aqui é chamado de fenil. Esse radical é chamado de fenil. Agora, se eu tiver o benzeno, vou fazer ele deitadinho aqui, ó, o benzeno ligado no carbono, o benzeno ligado no carbono, e esse carbono aqui é que tiver a valência. Ou seja, a valência está no carbono que está ligado no benzeno. A valência está presa no carbono que está ligado no benzeno. Esse radical aqui é chamado de benzil, tá? E para fechar, tem um outro radical que é muito importante, a gente vai usar ele lá nas reações orgânicas. É esse aqui, ó, tá? Quando eu tiver uma dupla aqui, ó, tá? E a valência tiver nesse carbono com dupla aqui, ó. São 2 carbonos, tá? 2 carbonos ligados por dupla, tá? Esse radical aqui, ele é chamado, tá, de etenil. Por que é etenil? Et 2 carbonos, em dupla, il, que é um radical. Mas também ele é conhecido como vinil. Vinil, tá? Ele é muito importante também no estudo da química orgânica, ok? Então, esses radicais aqui são os radicais mais importantes para o Enem. Nas próximas aulas, nós estaremos trabalhando com esses radicais. Então, de pouco a pouco, vocês vão gravando a nomenclatura desses radicais. Valeu? Então, por hoje, beijos, até a próxima aula.